Mochila segura, coluna saudável, Lidiane. Mesmo. Agora trouxe tudo bonitinho aqui. Não, Bom, trouxe um monte de coisa pra gente conversar sobre esse assunto que ele é tão importante, sabe né? que a minha filha me pediu muito, porque ela prefere, ela tá com 9 aninhos agora, 4ª série, e ela gostaria dessa mochila que não tem rodinhas. Eu acredito que faça mal pra coluna, não sei se estão falando, né, se isso é verídico, mas enfim, você que é especialista vai falar pra gente. Porque eles preferem já, rodinha, ai, aquela coisa muito, né, falar de criancinha, tudo. Mas qual que é a melhor opção? Para as Então, crianças, tem uma idade que está desenvolvendo, tem outra que já desenvolveu. Conta tudo pra gente. o que a gente precisa pensar no universo infantil, pediátrico, né? A mochila, ela tem que ter até 10% do peso da criança. Tá. Se ela tiver até 10% do peso da criança, não vai ter problema ser levada nas costas. Então, digamos que a criança esteja com 30 quilos, ela pode carregar 3. Até aí, ok. 3 é Só que o pouquinho, problema está onde? Nunca Que eles é- carregam um monte de coisa. Tanto que eu trouxe aqui Sim. um monte de coisa pra gente dar o exemplo e colocar, pra ver o quanto fica pesado, né? Sim. Então, a de rodinhas, ela tende a ser um pouco melhor. Mas aí tem um pulo do gato, que é o quê? A de rodinhas, a gente não pode carregá-la sempre no mesmo lado. A gente tem que ir Vai revezando, ficar porque senão ombro, você vai puxando. Nunca sempre pensei aqui. nisso. A Exato. gente tem mania de colocar a bolsa só no lugar, a gente que leva mochila também, que anda no metrô. Eu vejo, eu nunca, é raro eu ver alguém com as duas Exato. alças. Acho que eu nunca vi. Aqui, ó. Aqui. Todo mundo anda assim, ó. Eu nunca vi. Acho que é mais estiloso, sei lá, style, né? Mas faz mal, é prejudicial, né? É ruim. Mesmo essa mochila, quando carregada em um só ombro, vai predispor a um desvio lateral da coluna. Então, a gente começa a desenvolver uma escoliose. E isso é ruim, porque lá na frente vai causar dor e problema na coluna vertebral. Eu acho que eu sou meio troncha, meio de tanto usar. Eu Todo preciso mundo- te avaliar, né? Você me avalia depois Com pra saber. certeza, com Bom, certeza. explica pra gente aqui a coluna, é isso? Bom, essa é a nossa coluna vertebral, né? Nossa coluna vertebral, ela possui algumas curvaturas que são fisiológicas, são normais. Então, a gente nasce com um C e nos primeiros meses e anos de vida, a gente desenvolve essas curvaturas aqui. A curvinha do pescoço e a da lombar, que todo mundo fala que tem uma hiperlordose, né? Uma hiper é o excesso e é ruim, mas a lordose, ela é benéfica e a gente precisa ter essas curvas. O que causa a hiperlordose? A hiperlordose, questões posturais, normalmente. Salto alto vai causar muita hiperlordose. Santo tem hiperlordose. Tem, ó. Ele anda assim, Outro ó. paciente aí pra mim. Ó, outro paciente, ele anda assim. Bom, sabe o que eu queria entender? A gente, vamos falar das crianças, mas vamos Claro. falar dos adultos também. Por exemplo, Vamos. bolsa de academia. Tá. É melhor levar uma mochila ou aquelas bolsonas pesadas, mas não só de um lado. Todo mundo faz Todo tudo mundo. errado, gente. Todo mundo. Tô aqui pensando, inclusive eu. E é por isso que eu tenho tanto paciente. É, e com Por o tempo quê? vai... Porque todo mundo Mas o que a hoje gente faz nesse caso? alterna os lados. Um dia leva num lado, outro dia leva no outro, distribui o peso em E é duas melhor levar bolsas. assim ou aqui no ombro? Eu prefiro uma mochila como essa, com apoio dos 2 ombros, né? Então, colocar ela nos 2 lados. Pesada. É pesada, eu não coloquei metade das coisas aqui, né? E aí, a outra dica que eu tenho é a seguinte. Eu adoro o cheiro de material escolar, a mochila. É gostoso. Me lembra infância. É gostoso, né? Bom, e o jeito certo? Porque também tem gente que usa a mochila lá largadona. Vamos Vamos? colocar. Nossa, mas vai ficar pesada daí, né? E é ele que vai É pra carregar sofrer. o Santos. É o Santos. Vamos trazer o Santos aqui. Famoso Santos. Colocar. Colocar tudo. Fecha. Então, ó, já é uma mochila pesada, né? O que nesse caso, eu sou pequenininha, o que tá acontecendo? Ela tá aqui embaixo no bumbum. Qual é a altura certa? A altura certa, a regulagem certa pra ela vai ser a seguinte, ó. Puxar as alças. Quanto mais eu puxar, mais próxima ela vai Gente, ficar da minha ninguém coluna. usa mochila assim. Quem de vocês usa mochila e usa assim? Ninguém usa isso. Ninguém E o que pode acontecer, não só com as crianças, mas com os adultos também, com o tempo? Porque é com o tempo, né? Vamos lá, com o tempo. Ó, se a mochila tá pesada e tá muito embaixo, testa aí pra vocês sentindo. A gente vai ficar com uma postura assim e o pescoço projetado lá na frente. E aí as pessoas vão se identificar falando, eu tenho aquele calombinho aqui atrás nas costas. E muitas vezes é desse excesso Ai, já de dói aqui, anteriorização. Exato. Credo, gente. E aí, o que a gente vai ter de sintoma característico? Que não só
aqui o visível, né, o estético. A gente vai ter dor no pescoço, dor no ombro, a gente pode ter dor de cabeça, casos de bruxismo relacionado com a mochila. Então, tudo isso vai estar relacionado com a gente carregar a mochila errado. Tá, então o carrinho é o mais adequado, só que não é só um braço que você leva. Não. Você tem que ficar trocando, Com não é certeza, isso? você tem que revezar os lados. E a mochila, ela tem que estar na altura, não pode Na ficar lá altura. embaixo, senão fica então, assim também. a regulagem da alça, o máximo que você conseguir. Claro que vai variar de tamanho para tamanho de pessoa, né? Mas quanto é uma mais coluninha. justa, melhor. Qual que é a fase pior para carregar peso, assim, nas crianças? Todas, porque a criança está em desenvolvimento da estrutura óssea. Com quantos anos para de desenvolver a estrutura Dos óssea? 18 aos 20, 24 anos. Nossa, tô desenvolvendo ainda. Está desenvolvendo. Você tá rindo, Carol? Gente, até os 24, então. Depende muito de cada caso. Tá Tem com quantos algumas anos, Carol? pessoas 22, tá desenvolvendo pode estar ainda, desenvolvendo. bonitinha. Aí, para isso, a gente faz uma análise com um exame de imagem para detectar se já cresceu, já finalizou o processo de... E, por exemplo, quem faz musculação, né, e coloca peso, acaba colocando o peso certinho. Sim. Tem que saber com quantos anos pode fazer, assim. Eu comecei com 15, só pra saber se eu comecei errado também, porque eu tô vendo que eu tô fazendo tudo errado. Não tem problema, mas tem que existir um treino direcionado para cada fase. Tá? Então não tem problema. Até recomendo muito para os meus pacientes a atividade física, a natação, eu gosto bastante. A musculação não tem problema, né? Então todas as artes marciais que a criança fizer, mas tudo com bastante cuidado, bastante ressalva. E sempre acompanhando o desenvolvimento da coluna. Principalmente na fase do estirão, a gente precisa ficar com muita atenção, porque é onde muitas vezes começa a escoliose idiopática. Qual que é a fase do estirão? Depende muito também de criança para criança, mas ali a partir Geralmente. dos 10, 11, 12, né? E aí... Ah, tá, 10, 11... Quando dá aquele pico de crescimento... Agora ela tá com 9, daqui a pouquinho ela vai esticar. Daqui a pouco ela estica, e aí a gente tem que ficar bem atento, principalmente as meninas, que a maior incidência da escoliose idiopática é em meninas. A escoliose idiopática é quando a gente tem o desvio lateral da coluna e não tem uma causa conhecida. Então pode ser da mochila, pode ser da postura, pode ser de um trauma da infância, enfim, são A várias minha filha faz questões. dança, então acho que já vai trabalhando a postura dela. Já vai, isso ajuda muito. A atividade física, né? A percepção do corpo, né? Você se perceber, isso também ajuda bastante. Temos mitos e verdades. Vocês têm alguma dúvida, né? Quer alguma dica? Manda mensagem pra gente no 011 96445 0532. Primeiro, mitos e verdades. Uma mochila pesada fortalece as costas das crianças? O que vocês acham? Não vou nem responder, né? É claro que não, gente. Não fortalece, muito pelo contrário, prejudica, sobrecarrega. Sobrecarrega essa estrutura aqui, que é o disco intervertebral, e sobrecarrega a musculatura, toda a articulação. Então não é o ideal. Não é o ideal. Então, lembrando, 10% do peso do corpo da criança é o que ela pode carregar. Então, se for 30 quilos, 3 quilos, 40 quilos, 4 quilos. Que nunca dá, a mochila sempre pesa mais. dá. Próximo, mitos e verdades. As mochilas com rodinhas são mais seguras para as crianças? Sim e não, né? Vai depender da forma como a criança carrega a mochila. Então, o peso não vai estar com ela, isso é bom, né? Porque aí não vai prejudicar tanto, sobrecarregar tanto a coluna e a musculatura. Mas se ela estiver carregando assim, Sabe de uma qualquer coisa que eu tô jeito... lembrando aqui agora? A Pi tem que subir uma escada na escola. E ela falou, mamãe, tá tão difícil subir a escada com a mochila. E aí, nesse caso, que a criança tem que subir uma escada boa ali, já aquecida? E aí que o Como eu ideal... oriento ela? O ideal é que ela reveze o lado ou que leve menos coisas para a escola, né? Se possível. Vai revezando um lado, minha filha. Faz um lado agachamento, um outro. Vai, um dia de cada lado. Um dia de cada lado. Faz uma tabelinha em casa, um Eu dia vou com o lado orientar direito, ela, um porque dia a com o gente lado fala esquerdo. aqui brincando, mas assim, como ela tem que subir todos os dias, e são muitos livros, cadernos, vou ficar atenta agora, porque às vezes a gente acha que é bobeira e não é. Não é, não é. Próximo, mitos e verdades. O peso da mochila não afeta a postura das crianças? Mito, né, gente? Afeta e muito. Então, como eu dei os casos aqui da escoliose, do desvio lateral, ou então até mesmo da projeção anterior da cabeça, a hipercifose, que é quando fica bem corcundinho, tudo isso tem relação com a mochila, o peso da mochila. Mas às vezes tá colocando a culpa na mochila e pode ser o que também, ó? Celular. Ó, quando você... Aqui, ó. É. Ó como eu celular. fico. E aí a Toda dica pra para dentro. usar o celular vai ser a seguinte, ó. Ao invés de usar ele horizontalizado, usar ele em pé.
que independente da postura que ele tiver, você encaixa a cervical. Ninguém usa o celular assim. Não, porque aí a gente pega o Como celular... vocês usam o celular, vai? Alexandre, como você usa o celular? Aqui que eu tô vendo o BBB, né? Você tá vendo o BBB, como é que você vê o BBB? Eu vejo aqui, ó. Olha lá a postura Aí, ó, dele, pra toda baixo. errada. E pra baixo, é. Exato. Todo mundo. Eu tenho até o dedo aqui afundado, esse dia eu tava vendo, que eu acho que é do peso do celular que apoia. Ah, sim. Repara, não ri não, olha seu dedo aí também. É aqui assim, ó, deixa ele aqui. Não é, ó, o dedo lá onde fica. Pode olhar se a gente não tá com um buraco no dedo. Não tô mentindo não, ó. Tá torto, tá vendo? torto. Aqui, ó. E eu falei, gente, que eu tô com alguma coisa e é o peso do celular. Sempre com a mão direita. Exato. A gente não vai percebendo, mas todo dia fazendo a mesma coisa, ó. Fiquei com o dedo torto. E aí imagina, junta mochila, celular, Sim. tela, computador, videogame, televisão. Tem que olhar Você mais pra cima, né? Exato, a gente precisa olhar mais pra cima. Sim. Né? Porque senão não vai ter jeito, vai sobrecarregar essa parte e as dores assim vêm. hoje, sacou os anos? Desse jeito. Hoje eu tô te analisando. Me analisa aí. E eu com esse salto quebrando tudo, não deve fazer bem também. O Mu vai falar pra gente daqui a pouquinho. Quebrar tudo com salto, não é? Pensa. É. Coluna tá aqui, ó. Socorro, socorro. Próximo, deixa eu ver. O peso da mochila não afeta o desempenho escolar das crianças? E aí? É mito, né, gente? Mito. Né? Acaba impactando, porque imagina, se a criança começa a ter dor nas costas, será que ela vai conseguir estudar? Ela vai conseguir se concentrar? Sabe o que eu queria saber? O excesso de peso na mochila Uhum. atrapalha o crescimento dessa criança? Eu não conheço nenhum estudo que mostre isso, mas pode ter impacto sim, porque se vai alterar a posição, né, da postura da criança, vai alterar consequentemente a estatura dela depois. Me falaram, né? Eu não sei se é verdade. Eu era bem grandona. Sério. Tô falando sério, gente. Aí eu comecei, Carol, até você rindo. Eu era grande, juro, na sala, eu era a última da fila. Eu era grande. E aí eu comecei a fazer musculação, acho que com 15, 16 anos. Me falaram que eu parei de crescer por causa disso. Isso é verdade? Não necessariamente. Mentiram pra mim. Não necessariamente. Não, nada a ver, né? Tá. Depois a gente vai trazer um profissional aqui da área da saúde, Carol, pra falar de musculação, pra saber a idade ideal aí pra começar os movimentos. Isso é importante. É muito Tô falando que importante. Você lembrou agora. É muito Era pra eu ser altíssima, era pra tipo ser Ana Hickman, entendeu? E aí eu fiquei aqui, ó, entendeu? Baixinho, no sovaco da Ana Hickman. Próximo, vamos. As crianças não podem ter dor nas costas? Mito, as crianças podem e têm, E tem, cada gente. vez mais cedo. Então, como eu atuo diretamente com crianças, eu recebo pacientes cada vez mais jovens para o tratamento de problemas da coluna vertebral, que incluem todas essas dores que eu mencionei antes, então, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na lombar, bruxismo. As crianças estão apresentando muitos casos de bruxismo, que é o apertar ou ranger os dentes. Então, tudo isso tem relação com a mochila e a postura, celular, dia a dia, né? Agora a gente falou um pouquinho da dança. O ideal é dançar de salto ou sem salto? Porque muita gente fala também que sem salto você tem um baque ali na coluna. De qualquer forma, você vai bater a coluna. Você vai bater. Agora o Alexandre vai falar que não vai dançar porque ele vai bater a coluna, então ele não vai dançar nesse caso. E ele já não descansou na noite anterior, imagina? Né? Vai Exatamente. estar Então ele exausto. pode se contundir. Você disse que a coluna vai até os 24 anos desenvolvendo, a minha já deu 2 voltas ao mundo já. Então, Mas o ideal pra dançar? então, se a gente for pensar em termos de impacto, o tênis é melhor. Se ele tiver um bom amortecimento, é melhor que o salto, né? É que Fora o tênis isso, deixa a gente os dois- com... É diferente. É Eu prefiro dançar diferente, com salto. é. Engraçado, deve ser costume, né? Você prefere dançar com salto ou sem salto, Santos? Com salto. Santos disse que gosta de salto. Próximo, deixa eu ver. Tem mais, Tati? A dor nas costas em crianças é sempre causada por uma lesão grave? Nem sempre é causada por uma lesão grave, né? Na maioria das vezes, ela é por uma questão postural, por uma questão de função mesmo. Aquele corpo está sofrendo porque está numa posição que não é a mais adequada e aí apresenta algum tipo de dor. E é claro, dor em crianças não deveria ser normal e comum. Então, sempre que manifestar, né, a criança manifestar qualquer tipo de dor, é importante buscar um acompanhamento, buscar entender o que está acontecendo com a criança. A criança que não pratica atividade física, de repente começa a fazer um exercício físico. É normal ela sentir dor? Sim, Ou assim nas costas, como, assim como a nós, gente. né? É igual. Numa troca de treino, no começo de uma atividade física, a gente pode sentir mais, né? Ou até quando a minha filha sempre exagera na brincadeira, ela passa o dia inteiro pulando.
no outro dia ela tá bem cansadinha ali. Isso é normal, né? Normal. Não é uma normal. máquina. Não. Uma criança. É normal. Entendi. O corpo sente, né? Porque usou demais, forçou muito. Tá aí, Lidiane Garbim. Temos uma pergunta? Então, antes das redes sociais da Lidiane, tem uma pergunta, ó. Pega o metrô e trem pela manhã e a viagem é bem longa, kkkk. 2 horas para ir e 2 horas para voltar no trajeto do trabalho. Carrego a mochila sempre na frente. Boa pergunta. É ruim? Faz mal? Sou a Bárbara de Santos, São Paulo. Boa, Bárbara. E aí, carregar na frente? Bárbara, não tem problema, tá? Pode carregar na frente. E, de novo, aquela recomendação de que seja o mais próximo do tronco possível. E é bom que ninguém vai te roubar. Exato. Olha o microfone aqui, o Santos já, né? Exato. Já tá protegido aqui, ó. Eu vejo muita gente carregando na frente. E eu acho que é mais confortável. Mais confortável. Não é muito legal andar assim, mas é mais confortável. Só tem que cuidar também, agora vendo a tua postura. Claro que essa mochila não te ajuda muito essa aqui. mochila não tá me ajudando. Ela é mas pequenininha. o teu ombro foi um pouco pra frente, então cuidar com essa postura, né? Porque senão às vezes começa a ter algum problema aqui na região do ombro. Então sempre mantém a postura, mas pode carregar sem nenhum problema. Quem anda de moto já tem né, a batedeira ali no chão. Bom, quem anda de moto, a gente tem vários agravantes aí, né? Ai, Santos, você vai precisar muito de mim, hein? Olha só, quem anda de moto, o que vai acontecer? Além da mochila, se ela estiver muito pesada, você já vai projetar o pescoço para frente e tem o capacete. Então, dói aí, exatamente. Aí tem que fazer quiropraxia. Então, todo mundo que anda de moto, né, com uma longa distância, tem que ter um olhar atento aí, então. Tem que ter um olhar atento. Por causa da cervical. Exato. E eu brinco da quiropraxia, porque eu sou quiropraxista, é claro, mas também destaco a importância da atividade física, uma musculação, um fortalecimento para musculatura, para o corpo aguentar. Ele disse que hoje começa a praticar atividade física. Lidiane, agora sim, Garbim. Aí. Rede social, por gentileza, da nossa convidada de hoje, quiroprata. Por que você costuma postar? O peso da mochila do seu filho? Eu posto tudo sobre a quiropraxia pediátrica, porque o que acontece? As pessoas, elas conhecem a quiropraxia pelos vídeos de estralo, de dor nas costas, né? Mas não conhecem o universo pediátrico, Sim. que é importante para o desenvolvimento correto da coluna, para que a gente comece a trabalhar e prevenir as lesões lá da idade adulta. Então tem bastante coisa legal aí. Você se especializou nas crianças, né? Sim. Foi onde não tinha esse olhar aí, que é importantíssimo. Tanto em crianças quanto em gestantes, que aí eu também preparo. Sabe que a única vez da minha vida que eu tive dor dor mesmo na lombar, que eu não aguentava, foi na gestação. Eu engordei 26 quilos, eu fiz uma barriga muito grande. Então eu sentia muito minha lombar. Depois disso eu nunca mais senti, mas sentia mesmo, assim, dor de verdade. Isso também não tem como evitar. Como é que você evita isso? Fazendo quiropraxia, a gente evita isso. Tá vendo? A Se eu tivesse te conhecido. Exatamente, a quiropraxia é maravilhosa na fase da gestação também, Não sabia. porque a gente vai fazer todo um tratamento para preparo da pelve, que ajuda no parto e reduz as dores sem uso de medicamento. Olha que maravilha, tá vendo? Gostei. Coloca na pauta. Vou colocar aqui, gente. Eu não vou ter outro. Se eu tiver outro, eu te aviso. Combinado. Combinado? Beijo. Gi, obrigada. Vamos para um intervalo rapidinho, tem mais Papo em Dia na área. Vai mandando sua mensagem, sua foto no 011 964 450532. A gente já volta.